No vídeo de hoje eu vou estar mostrando todo o processo de como fazer uma página de um HQ ou mangá. É um mangá artesanal por enquanto, mas a rotina que eu uso funciona bem. E até que é fácil, pra falar a verdade. Quando você aprende e pega as manhas, fica tudo bem mais fácil. Aí eu começo fazendo o esboço com base no roteiro que eu já tenho escrito no papel. Aí eu vou desenhando a line art, as cenas da melhor forma possível para ficar bem harmônico e enquadrado, os movimentos, os poses de ação, ficar massa. Uma dica é usar referências de vários outros HQs, gibis, mangás, tudo que você tiver de repertório. Eu uso o Pinterest, lá tem muita referência legal também. E nem tanto, tem alguns meio esquisitos. E isso ajuda você a ter uma base melhor de quando o quadro precisa ser mais grande. Tem certas cenas que é muito mais impactante, você precisa fazer um quadro maior. Por exemplo, vamos supor aqui, o seu personagem tá olhando pro chão, aí vê uma um pequeno lápis, isso. Aí o seu personagem tá olhando, andando de boa e vê um pequeno lápis. Nesse enquadramento que você vai fazer, você pode deixar ele pequeno, mostrando só o seu personagem andando, o olhar dele indo até o chão e o pequeno lapisinho. Aí já em seguida, na hora que ele olha pra cima, já tem um Plus Ultra Mega Power que vai acabar com ele, com todos os seus poderes malignos. Aí quando você colocar a cena do vilão lá, do boss final desse moleque, você vai fazer um quadro bem maior. Às vezes a cena é mais impactante, aí você precisa de mais atenção na hora de desenhar ela, tanto a line art como a colorização. Depois eu termino a line art, escrevo algumas falas. Já teve gente falando que minha letra é horrorosa, que não dá pra entender nada. Como é o nome daquele meme lá? Ainda bem que eu sei ler a hieróglifos. Aqui diz: deixa o like. Mas não se preocupe, eu tô tentando melhorar. Aí eu gosto muito de usar também as achuras nas artes. Eu uso algumas técnicas para fazer umas sombras, um sombreado mais forte, mais fraco. Um mais forte você passa várias linhas atravessadas e um sombreado mais leve deixa as linhas mais espaçosas. Daí em outras cenas também vai ter momentos impactantes com sons extremamente altos, sons fortes, um barulho danado para lá e para cá. E é nesse momento que entram as onomatopeias. Eu acredito que você já conheça. Existem várias maneiras de a gente colocar onomatopeias. A gente usa vários sons diferentes para qualquer coisa, situações. Aí você pode pesquisar na internet, você encontra praticamente qualquer tipo de onomatopeias por aí que se adequa com aquele som. Por exemplo, se você quiser um som de helicóptero, você normalmente não vai saber como é que se escreve cada letra, né? E você pode pesquisar na internet. Até no ChatGPT ele também diz lá como é que se escreve soletradamente. Essa palavra existe? Eu não sei. Daí a próxima parte é da colorização. Isso vai depender se seu mangá ou HQ é colorido ou preto e branco. Se for colorido, nem sempre é bom perder muito tempo fazendo muito detalhados, porque são muitos quadros, são muitas páginas. Mas claro, só se tiver uma cena muito importante, impactante, como eu já falei, e for um desenho bem grande, né? Aí você pode dar uma caprichada para ficar mais bonito. Então, assim que eu termino toda a parte do desenho, eu uso o app da Play Store, né? Ele é grátis, que se chama Can Scanner, que é para digitalizar a página. Aqui você abre a câmera e com essas opções você consegue deixar mais alinhada a foto da página. Como você pode ver, aqui tem várias opções de filtros também. Se o seu mangá é preto e branco, não vai importar muita coisa. Mas se for colorido, eu gosto de usar esse filtro aqui, ó. Esse aqui. E não se preocupe se ficar algumas manchas ou as dobras, porque a gente consegue resolver isso já no outro aplicativo. E depois de ordenar todas as páginas, tirar todas as fotos que você queria, você salva na galeria. E agora a gente vai passar para outro aplicativo que eu uso, que é o Canva. Depois que você instalar ele, nós vamos abrir o aplicativo e procurar a opção de criar um novo projeto. Aí é bom você criar um tamanho personalizado. Eu gosto de usar, ou melhor, eu preciso, necessito, porque é o jeito. 900 por 1500 pixels, porque é a medida que a Flip-Thru pede para postar lá na plataforma. Aí você coloca as medidas de acordo com o que você quiser aí, tal. Eita, poxa.
bicho vai cair. Aqui tem muitas opções pra você usar. Eu sugiro que você estude as coisas básicas aqui do Canva. Tem opções pagas, mas também tem ferramentas grátis que você pode usar. Tem bastante coisa boa aqui. E lembra que eu falei que a gente pode ajustar alguma coisa ruim que ficou na página, como alguma mancha, alguma dobra. Você pode estar recortando a imagem, ou também uma outra opção é que você pode estar entrando nessa ferramenta aqui de elementos, procurar qualquer imagem sem nada, sem absolutamente nada, nenhuma letra, nada, só a cor mesmo, preto, branco, que aí depois de adicionar ao projeto a gente consegue mudar a cor dela para qualquer um. No nosso caso aqui vamos colocar branco para cobrir essa parte feia, e colocando, ajustando o tamanho exato na sua página aí. Outra ajuda que eu posso dar para vocês é aqui onde eu edito as falas dos balões. Aí eu pesquiso uma fonte de letras, como por exemplo eu gosto de usar essa daqui, a de comics. Aí eu pesquiso a palavra comics, aparece isso daqui, ó, eu uso, adiciono lá no projeto. Aí assim em seguida eu adiciono um PNG de balão de fala, e depois eu corrijo se tá muito para cima, tá embaixo. Aqui nessa ferramenta aqui, ó, você pode ajustar ela para cima ou para baixo. E o mais é isso. Esse é o processo de uma página. Eu tenho que fazer esse processo em cada uma. Em média eu faço umas 60 páginas. Só um pouquinho mesmo. Não dá nem tanto trabalho, sabe? Aí eu salvo lá no Canva mesmo, como foto, como PDF, né? Você que vai decidir aí. E o vídeo é esse. Se vocês gostaram, deixem um like aí pra apoiar. Curtem o vídeo, compartilhem com os amigos de vocês que também gostam de fazer um mangá, um mangaka, e também gostam de desenhar, porque o meu canal é de desenhar também. Deixem nos comentários aí se vocês querem mais vídeos como esse, de eu falando, gastar minha preciosa voz. Alguma sugestão, crítica, pode ser qualquer crítica aí construtiva, eu vou ler os comentários aí. Tenha um bom dia, tenha uma boa tarde e tenha uma boa noite.